porque representam uma lógica, né? O que esses meninos trabalharam e essas meninas em cobertura de 20 dias exaustiva, no meio do campo, no meio de uma pandemia, foi uma coisa assim excepcional, né? A gente só faz por amarrar a cobertura deles e eu fico mais feliz ainda que a cada dia que passa a gente vê gente jovem sendo revelada a todo momento exatamente nessas grandes coberturas, né? Porque você vê, se fosse no futebol, você bota um moleque para jogar num clássico e de repente ele faz um gol de placa ou tem uma grande atuação, você vê que ele tem o quê? Personalidade, não só talento, porque às vezes as pessoas têm personalidade e coragem. Coragem também não significa o sujeito ser herói. Coragem é o cara que controla melhor o medo. E quando você vê em grandes atuações, né, um cara do futebol, você fala, esse cara tem futuro, porque ele não só tem talento, mas tem coragem. Tem muita pessoa que tem talento e se perde no meio do caminho. E nessas grandes coberturas a gente viu que os nossos meninos e meninas têm talento e têm coragem. Claro que de vez em quando a gente fazendo a média, a gente que tem um pouco mais de idade, fazendo a média de participação aí, é óbvio, é natural que o equilíbrio prevalece. Mas eu queria dar parabéns mais uma vez, não só à equipe de rádio, como à equipe de TV e todas as plataformas do Grupo Bandeirantes, que eu repito, é o grupo de comunicação mais isento, de uma forma jornalística, é aquele que mais apresenta a notícia de uma maneira aberta e aquele que mais chega perto do que significa liberdade de imprensa. Isso é base da família Saad, é base do Johnny, nosso diretor-presidente, Ricardo, Rosana, o pessoal todo que controla o Grupo Bandeirantes de Comunicação, porque isso vem desde o seu João, não é? Sempre enfrentar qualquer possibilidade de se cercear a liberdade e chegar bem próximo do que é a liberdade de imprensa. Aqui, no Grupo Bandeirantes, a gente professa isso. E dá resultado, não, Thaís? Dá resultado com coberturas como essas, que a gente mostra que tem uma equipe muito equilibrada, com garra, com luta, que consegue reportagens pelos meios legais, consegue dar notícia sem sensacionalismo, pelo contrário, mostrando os fatos, mostrando o que acontece de verdade, não é? É assim que a gente faz rádio e televisão e é assim que a gente pretende continuar fazendo rádio e televisão, não é? E deu certo até hoje, 84 anos aqui, 55 na Rede Bandeirantes de televisão, significa que já são quase 100 anos de garantia de qualidade, isenção, capacidade, mas acima de tudo, fazendo qualquer veículo do grupo para quem está do outro lado do rádio, da televisão, para quem está ouvindo, para quem está assistindo, para quem está acompanhando, para quem está lendo, não é? Então, esse é o princípio do Grupo Bandeirantes, informar os fatos e deixar que você tire a maioria das suas conclusões, ajudar você a entender algumas coisas com os nossos comentaristas e especialistas, mas o principal de tudo é passar o fato e não tem emissora que passe fato da forma real, como a Rede Bandeirantes de Rádio, como as plataformas todas do Grupo Bandeirantes. Isso dá certo sempre. Na dúvida, fale a verdade, já dizia um grande estadista, e é isso que a gente procura fazer aqui. Não é, Thaís? E vamos continuar fazendo. Ontem eu tive um grande orgulho de trabalhar aqui na Rádio Bandeirantes, Datena, porque acho que nós conseguimos levar ao nosso ouvinte o que estava acontecendo naquele momento com precisão, com emoção também, porque informar também é emocional o nosso ouvinte. E eu tenho certeza que todos aqueles que participaram dessa longa cobertura no interior de Goiás vão voltar, cada um para sua base, São Paulo, Brasília, com mais experiência e com muita história para contar também, né? É isso. E a gente vai conseguir, eu tenho certeza absoluta, mais uma vez, sair dessa cobertura com isenção absoluta. Eu não tenho dúvida nenhuma disso, não é? As nossas equipes continuam lá, a gente vai continuar dando as informações de Goiás, porque tirar um criminoso perigosíssimo como esse das ruas foi importante.
principalmente para a tranquilidade do ambiente local e principalmente para se desenrolar o novelo e descobrir quadrilhas que atuam no meio rural. O Brasil é o terceiro maior produtor de alimentos do mundo, mas você não sabe, você não tem ideia do que sofre um dono de chácara, um dono de fazenda, daquele mundão de terra e de repente com quadrilhas de gado, quadrilhas que roubam equipamento agrícola, que não só são um perigo, primeiro, diretamente à vida humana das pessoas que moram e que trabalham nessas fazendas, sítios, chácaras e produzem as riquezas do Brasil, mas principalmente também, além da vida humana, que não tem nada mais importante do que isso, pessoas que ficam naquele mundão sem patrulhamento, sem polícia e que agora estão atentando para isso e que enfrentam psicopatas perigosíssimos, que são teleguiados, dirigidos por gente que se faz passar por fazendeiros, na verdade representam crime organizado. O crime organizado lava dinheiro também comprando fazenda. E se o cara não quer vender pelo preço que eles querem, eles matam o dono da fazenda. E daí por diante, esses nossos homens do campo que colocam o Brasil como um dos 3 maiores produtores de alimentos do mundo, e vai ser o primeiro, pelo potencial que tem, eu não tenho dúvida nenhuma, essas pessoas precisam de proteção, porque gente desumana, dentro do crime organizado, usa esses matadores sádicos da pior qualidade para exterminar essas pessoas, para cometer barbaridades no meio de chácaras com familiares expostos aí, mulheres e filhos, contra bandidos sanguinários como esse Lázaro, que tomou 38 tiros. Tomou 38 tiros, mas e as barbaridades que ele fez antes de tomar 38 tiros? Eu não sou favorável a bandido bom, bandido morto. Mas entre ele matar mais gente ou atirar num policial, que foi o que ele fez, ele abriu tiro contra os policiais que estavam cercando-o descarregaram as suas armas. Ele queria levar o quê? Um tiro. Não, havia policiais armados com fuzis e ele sabia disso, pelo perfil do psicopata. Gente que não entende de segurança ou que quer puxar o saco de gente que não entende de segurança, olha, o Lázaro foi executado. Não é que ele foi executado. Se ele se entrega, ele seria levado à cadeia. Ele atirou na polícia e levou bala pra caramba. Eu sabia que ele tinha levado mais de 100 tiros, porque ele atirou em pelotões que estavam fazendo o cerco e, na verdade, os pelotões responderam com fuzis com um tiro de rajada. O cara queria o quê? Ele já tinha feito isso. Do mesmo jeito que ele achou que estava enfrentando 2 ou 3 policiais quando ele atirou no rosto desses 2 policiais, tira essa imagem do ar, no rosto desses 2 policiais, quando ele atirou e feriu 2 policiais da P2, da Polícia Militar, que ali poderiam sim tê-lo matado, quando perceberam que havia uma família do lado, não atiraram nele. E eram 2 policiais que iam trocar tiros com ele, e o resultado seria o mesmo que teve ontem. Ia morrer com 2 ou 3 balas, mas ia morrer. E cá entre nós, falando bem claro para a sociedade, todo mundo merece, tem direito a um julgamento justo. A isso que eu professo e sou a favor. Mas para o bandido essa lei funciona quando ele violentou mulheres grávidas, deu machadada em senhores de idade, matou pessoas amando dos outros rindo, porque ele era sádico, ele judiava antes de matar. Ele deu esse direito às pessoas a um julgamento justo? Não, ele cometeu crimes insanos de uma maneira bestial, de uma maneira monstruosa, e não deu direito nenhum a julgamento. E repito, ele não estava desarmado e se entregou à polícia. Ele teve a oportunidade de fazer isso várias vezes. Ele enfrentou a polícia, atirou na polícia. Mas Datena com 2 pistolas? Sim, com 2 pistolas, faz parte de um perfil psicopata. Ele é além de tudo, além de ser um homicida, sádico e cruel, eu desde o começo dizia que ele não iria se entregar à polícia e que ele iria morrer atirando. Foi o que ele fez, atirou na polícia, tomou 38 balas, podia ter tomado mais. Eu, sinceramente, não vou, de forma alguma, acender vela para um criminoso
diabólico como esse. Repito, acho que melhor seria, até pelo setor de inteligência, esse cara preso vivo. Conversei com o secretário um dia antes, o secretário falou: Datena, nós queremos pegá-lo vivo, e eu acredito nele, porque ele teria aí, a partir desse momento em que o Lázaro fosse pego vivo, desvendado uma rede de quadrilhas que atua no interior do Brasil. As pessoas não sabem o que é morar no campo, morar em fazenda, um setor altamente produtivo e, repito, importante do agronegócio brasileiro, mas que é feito por gente. Gente que tem que tocar o gado, gente tem que subir em cima de trator e movimentar fazendas, gente tem que produzir com granjas e daí por diante. E essa gente está ameaçada por quadrilha de crime organizado que ou toma suas terras ou compra a preço de banana ou mata famílias inteiras ou manda matar famílias inteiras. Através desse criminoso e do sujeito que está preso, pode-se chegar a uma rede de quadrilhas que agem no campo brasileiro e sanear essas quadrilhas, colocá-las na cadeia e evitar que os nossos fazendeiros, os nossos chacareiros, pessoas que vivem do campo e nos alimentam e alimentam quase que o mundo inteiro, tenham tranquilidade para realizar o seu trabalho e não enfrentar esses canalhas que simplesmente espalham o terror pelo interior do Brasil. Não venham transformar o diabo em santo, porque o Lázaro nunca foi santo. Não é agora que ele foi morto. O Lázaro, que foi ressuscitado por Jesus, está na Bíblia, foi há 2000 anos atrás. Esse Lázaro de santo não tinha nada. Eu repito, não vou acender vela para ele. Ele teve a oportunidade de se entregar várias vezes, não o fez, abriu tiros e luta com a polícia e foi, é claro, fuzilado porque ele atirou na polícia. Quem atira na polícia recebe bala de volta. Não venham transformar um assassino da pior qualidade, que matou gente, que violentou mulheres grávidas, outras mulheres, que cometeu crimes um atrás do outro, que era um criminoso sádico, que era um criminoso que sorria da dor e da morte das pessoas que ele matava, inclusive jovens, adolescentes, crianças. Esse cara não merece de forma alguma a nossa compaixão. Ele já foi tarde. Ele merecia um julgamento justo, como qualquer monstro merece, mas ele não quis o julgamento justo, ele simplesmente morreu atirando. Ele atirou na polícia e morreu com 38 balas, porque a polícia não fica medindo para atirar num cara que está atirando nela. Esse é o detalhe. Ele podia ter se entregado várias outras vezes antes daquele confronto no meio da mata, e lá mesmo foi dada a ele a possibilidade dele ser entregue, porque seria muito melhor para a polícia exibi-lo vivo, e não só exibi-lo vivo, porque a polícia demonstra que é legalista, mas acima de tudo usá-lo como um arquivo vivo para chegar a outras ramificações de quadrilha. Rapidamente as informações do estado do Goiás com o Felipe Garrafa, que vai trabalhar, vai fazer matérias para hoje à tarde. Um abraço grande. Bom dia, Felipe. Bom dia, Daterão. Bom dia a todos. A gente já está aqui já na região de Águas Lindas de Goiás, na região onde aconteceu o confronto, esse que você destacou muito bem, Datena. E o detalhe, né? E aí agora eu passo o seguinte: a investigação para entender quem financiava, por que valia o risco de se colocar à frente da guarita, para que até aquele momento, o homem mais procurado do país, com o Lázaro, foram encontrados R$ 4.400 em dinheiro vivo, sendo que a ex-esposa, numa entrevista ao Brasil Urgente, disse que ele já tinha entregue a ela R$ 300 também em dinheiro vivo, então estima-se que ele estava no bolso com R$ 5.000. Quem que deu esse dinheiro a ele? Além disso, Datena, a polícia quer saber quem são outros fazendeiros e até familiares do Lázaro que podem chegar a outras pessoas. A gente recebeu a informação que a investigação não vai ficar apenas na cidade de Águas Lindas e também em Cocalzinho de Goiás. Vai vir para a capital do país, porque há desconfiança de que gente também do Distrito Federal possa estar envolvido nessa quadrilha, nessa organização criminosa.
Com o Lázaro também foram encontradas amoxicilina, um antibiótico, 2 pistolas, carregadores, balaclava, além de vestimenta como a farda da Polícia do Distrito Federal, e a Polícia do DF disse que eles não usam mais essa farda desde 2017. Portanto, daqui para frente, Datena, é a investigação, porque a Secretaria de Segurança Pública não tem dúvidas que se trata de muita gente envolvida, né, no que ficou conhecido pelo Lázaro, mas é só um pedaço, é só uma pontinha do algo muito maior que está por vir. Não só no estado de Goiás, mas no Brasil inteiro. O interior rural do Brasil, não metropolitano das cidades, o interior rural do Brasil é extremamente violento e injusto para quem produz riquezas para o país e não tem defesas nem com a sua própria família. São pessoas que ficam em áreas ermas, de extensão inimaginável. O Brasil é um país continente e que não tem a defesa necessária. Que sejam criadas tropas aí para patrulhamento rural, para defender os nossos produtores, desde pequenos, micros, médios até grandes, para que nós não fiquemos expostos a criminosos sádicos e canalhas como esse aí, que existem pelo interior rural do Brasil inteiro. Nós precisamos ter um reforço e criação de tropas especiais. Em Goiás já tem, mas deve ser reforçada, de tropas especiais que impeçam fazendeiros de verdade, que tenham as suas famílias protegidas desses canalhas, ou que mandam matar, ou que matam sorrindo, nem pelo dinheiro só, matam sorrindo, não é? E são criminosos ainda piores que os matadores, porque são criminosos que aparecem perante a sociedade como pessoas de bem, como pessoas produtoras, e não são. Tem que separar o joio do trigo. A maioria dos fantásticos fazendeiros, sitiantes e chacareiros, corajosos, que enfrentam intempéries, que enfrentam situação do tempo e perdem colheitas e vão lá e com pouco apoio conseguem ainda fazer do Brasil, repito, o terceiro maior produtor de alimentos do mundo, não é? Que essas pessoas tenham, como nós aqui na cidade também precisamos, eles precisam de proteção e não podem ficar expostos a julgamentos onde há só uma pena de morte, humilhação e canalice desses bandidos que mandam matar ou desses bandidos que executam ordens. Esse é o meu pensamento, é a minha forma de pensar. Que eles sejam levados à justiça, sim. Que eles sejam julgados, sim. Mas se derem oportunidade a isso. Quantas vezes esse Lázaro teve a possibilidade de se entregar ao Garrafa? Você que está aí há 20 dias. Várias vezes, inclusive os familiares. A Carol Matos chegou a ouvir a tia, que era vista pelo Lázaro como uma segunda mãe. Ela fazia esse apelo, que era para ele se entregar porque ele não tinha mais para onde fugir. E aí, quando ele chega aqui na região de Águas Lindas, é que ele é pego. Um pouco mais tarde, ontem já à noite, a gente teve acesso ao conteúdo do boletim de ocorrência que narra exatamente o ponto desse confronto. Foram policiais da Casa Militar que estavam fazendo uma varredura, claro, que os policiais da Rotan e outras tropas especializadas estavam fazendo essa patrulha em Águas Lindas, quando esses policiais da Casa Militar observaram o Lázaro saindo do meio do córrego. Ele estava andando em águas, como ele costumava andar, até para despistar dos cães farejadores. E aí estava sobrevoando também o helicóptero da Polícia Militar bem em cima. Então ele saiu correndo do córrego para se esconder. Os policiais da Casa Militar viram aquela correria, acionaram os colegas para justamente montar o cerco, porque ele estava na região. De repente, começou um tiroteio em direção a esses policiais, vários tiros em direção a eles. Eles não conseguiram enxergar exatamente o ponto que estava vendo o tiro, só o barulho e as balas vindo. Até que um conseguiu se desvencilhar e viu que dentro de um arbusto, numa mata fechada, havia clarão de arma. E aí identificaram que era o Lázaro. Deram um sinal para ele se entregar, falaram para ele se entregar, ele não se entregou e aí sim, dispararam contra ele. Policiais com arma, com uma pistola, outro uma 9mm e outro com um fuzil 5.56. E aí os 38 tiros em direção ao Lázaro, Datena. Olha, estão querendo transformar um monstro num santo, num momento como esse. Eu repito, ele atirou na polícia e por isso a polícia revidou. Como aconteceu em outras vezes, a polícia revidou. Só que com arma pesada, e arma fuzil 5.56, tiro de rajada, tiro pra caramba mesmo. E o cara não vai ficar contando tiro em quem está atirando nele.
Desde o começo eu disse isso. Esse cara teve várias oportunidades para se entregar. Segunda-feira eu disse, olha, tem uma rede de bandidos ajudando esse cara na região. E aí tudo desmentiu o que eu falava. Não, é um lugar tranquilo. Não é tranquilo nada. Não existe lugar tranquilo nem no interior do Brasil, nem nas cidades, em lugar nenhum. Não existe lugar tranquilo. Eu afirmei na segunda-feira que havia uma rede de bandidos fazendo com que esse cara se tornasse praticamente um mito, sendo escondido por esses bandidos, acobertados por esses bandidos que usaram Lázaro para matar gente. Então é por isso que eles acobertavam esse sujeito aí. Então ele não era sobrenatural, eu até disse. Se ele se encontrar com a polícia e não se entregar, eu quero ver ele ficar invisível. Não ficou. Repito, eu não sou adepto de bandido bom é bandido morto. Mas a partir do momento em que o cara escolhe a opção do confronto, a opção de vida ou morte é dele também. Não é? Esse é o detalhe, porque ele podia ter se entregado várias vezes e não se entregou. E a oportunidade que ele deu para aquela família de Ceilândia, que ele dizimou com requintes de crueldade, matou o pai, matou os 2 filhos adolescentes e arrastou a mãe por 6 quilômetros durante um bom tempo no meio da mata e jogou no meio da mata, sabe-se lá o que ele fez com a mãe. Violentava mulheres, não foi uma vez só. 8 crimes gravíssimos são atribuídos a ele. Isso vai ser levantado, mais 8 crimes, fora a carreira criminosa de violência e de violência sexual que ele espalhava pela região, atacou velhinhos em Santo Antônio do Descoberto a machadadas, violentou mulher grávida, o primeiro crime que ele teria cometido, pulou numa casa em que tinha uma mulher grávida, ela pediu pelo amor de Deus para não ser violentada porque estava grávida, ele a violentou. Então não transformem esse Lázaro em santo. O que pode chegar a ser santo foi aquele que Jesus reviveu há 2000 anos atrás. Esse cara não é santo. Ele teve a oportunidade de se entregar, não se entregou. Se ele vai na cidade e se entrega com a imprensa toda lá, não existia a mínima possibilidade da polícia atirar nele. Ele estava com R$4.000 dentro do bolso, tentando fugir e disposto a matar ou morrer. Matar policial ou morrer, matar gente que tinha ali na região ou morrer, ele estava disposto a isso. Foi o fim que ele teve, o fim que ele escolheu, foi o fim que ele pediu para ter. E repito, não transformem esse cara em santo, porque de santo ele não tem nada. E tem que desbaratar o resto da quadrilha, que pode-se chegar a quadrilhas de crime organizado que aterrorizam o meio rural que nós temos no Brasil. Divisa de Brasil, Paraguai, que tem fazenda pra caramba, brasiguaios que resistem lá contra crime organizado e tudo mais. Você sabe qual é um dos crimes mais cometidos ali, que pouco se fala? Tráfico de gente humana, de gente mesmo, gente humana de verdade. Porque tem gente que, como esse Lázaro, não é humano, é monstro, não é? Eles tentam comprar a fazenda do cara, o crime organizado. Se o cara não vender, eles matam a família inteira e quem sobrou, eles vendem para prostituição, para, enfim, a maior variedade de barbáries que você pode imaginar. Isso é coisa investigada e pouco falada pela Polícia Federal, tanto do Brasil quanto do Paraguai. Eles tomam fazendas inteiras, o crime organizado toma fazendas inteiras e mata o pai da família e quem sobrou é vendido para prostituição ou coisa parecida. Se a criança é vendida para famílias e daí por diante. Isso não se fala, procura saber do tráfico de gente, de fazendas tomadas pelo crime organizado na divisa do Brasil. Vai procurar saber disso antes de transformar bandidos como esse Lázaro em santo. Ele teve o que ele mereceu porque ele não se entregou. Eu repito, eu sou legalista, prefiro que o cara seja preso por uma questão de inteligência. Seria melhor que esse cara fosse preso porque ele iria talvez entregar muita gente perigosa que se faz passar por gente boa, talvez até de outros estados, não só do Distrito Federal, mas de outros estados. Vai saber se tem político metido no meio disso aí também. Esse é o grande detalhe. Agora, amigo, não transforme esse cara em santo que ele não é. Rafa, bora trabalhar para fazer matéria que ontem faltou. Vamos a Carol também, rapidamente, com as últimas informações do estado do Goiás. Está encerrada uma das maiores caçadas humanas de todos os tempos. Pois não, Carol? Oi,
Oi, Datena, bom dia para você, para todos que nos acompanham. Datena, a caçada foi encerrada, mas o trabalho da polícia continua, como você bem mesmo tem destacado, Datena. E já são quase 10 assassinatos, Datena. Foram pelo menos 2 na Bahia, na cidade de Barra do Mendes, que Lázaro cometeu, 4 em Ceilândia, pelo menos 4 aqui na região do interior de Goiás, na cidade de Cocalzinho de Goiás, e em outras cidades, Datena, a gente mesmo mostrou com exclusividade, então o trabalho não para. O desafio agora, Datena, é saber realmente quem são esses outros comparsas de Lázaro. A grande expectativa hoje da polícia, vai haver possíveis investigadores até presentes no enterro do Lázaro, que está confirmado agora para depois do almoço em Edilândia. Ele também é suspeito de ter matado 2 pessoas no distrito de Edilândia, que é um povoado da cidade de Cocalzinho de Goiás. Então a lista de crimes é muito grande, Datena, ainda pode haver aí novas informações a respeito desse criminoso, Datena. Olha, obrigado a Carol, parabéns a todos vocês, telegrafistas, técnicos, repórteres, pelo trabalho. Bora lá, Carol, vamos trabalhar para produzir para hoje à tarde também. Ontem produzimos muito para a rádio, chegamos a quase 1 milhão de visualizações no YouTube na Rádio Bandeirantes, que é aquilo que eu digo, né? A Rádio Bandeirantes, na realidade, é a peça principal do grupo, mesmo porque foi a primeira emissora do grupo. É por isso que a gente valoriza o grupo. E é por isso que a gente chama Agostinho Teixeira, que como poucos valoriza e trabalha pelo grupo. Pois não, Agostinho, disso tudo, o que você pode falar? Datena, bom dia para você, para os nossos companheiros aqui, para os nossos ouvintes também. Acho que é isso mesmo, né? A gente, ao final de um trabalho como esse, e isso sempre acontece em qualquer trabalho jornalístico que a gente participa ou acompanha, você faz um levantamento do que deu certo, do que podia ser melhor, enfim, se acertamos mais, se erramos mais. E nesse caso, você já falou isso, mas eu vou repetir o que eu disse aqui também, até porque participei dessa cobertura mais como espectador, como ouvinte. Foi um prazer, foi uma honra mesmo ver o trabalho finalizado dessa forma. Lógico que não era como a polícia queria, como as pessoas isso várias vezes, ele teria muito para dizer, muito para dizer. Apareceria muita gente que estava assessorando esse cidadão aí e que tinha interesse na atividade que ele exercia já há muito tempo, né? Isso ficou muito claro e acho que a história continua a ser contada a partir desse ponto, porque o que parecia lá no início para muita gente que era apenas um caso de um criminoso, de um tresloucado, de alguém desequilibrado, que estava barbarizando lá aquela região do interior de Goiás e antes disso o Distrito Federal e a Bahia, o que podia parecer algo até isolado, ficou claro que não é. E você falou bem, Datena, a gente tem um pouco disso em cada canto do país. Nos extremos do país em particular, você tem essas figuras que surgem movidas pelo desequilíbrio, por esse fascínio ao crime, à barbárie que existe mesmo, e quem estuda a mente humana vai poder falar melhor do que eu sobre isso, mas que acaba sendo usado como instrumento para que pessoas ganhem dinheiro, e ganhem muito dinheiro, Então, é isso que acontece no interior de Goiás, como a gente viu aqui. No extremo norte, você tem gente que facilita invasões de áreas de preservação florestal, você tem seringueiros que são vítimas também, e você tem muito por aí, de gente que ocupa áreas indevidamente para explorar áreas que são particulares ou que são públicas e têm que ser preservadas, e para fazer cumprir essa lei paralela, esse estado paralelo que existe de fato, você tem essas pessoas que estão prontas para cometer os crimes, sem sofrer, recebendo por isso. Isso tem acontecido já ao longo da nossa história. Então, é importante. O trabalho foi excelente, foi muito bom mesmo. Estou esperando o Garrafa voltar para falar isso pessoalmente para ele. Ontem mandei mensagem, ele nem viu, porque imagina a loucura que estava lá, né? Há 20 dias e ontem não foi diferente. Mas é um motivo de orgulho, jornalisticamente falando, e vamos acompanhar. A gente tem a obrigação de ficar acompanhando os passos da polícia, porque, olha, pelo que se viu nessa caçada que terminou ontem, tem muita coisa ainda, Datena, para ser desvendada nessa história do Lázaro e das pessoas que estavam associadas a ele, Datena.